Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast da Neuronutrição. Estou aqui eu, Daniele Lodete, como sempre faço toda semana, e com convidados que vão, com certeza, trazer informações que vão ser muito úteis para a vida de vocês. Hoje em dia, a gente, felizmente, né, tanto nutricionistas quanto médicos, já tem um olhar um pouco diferente sobre como tratar doenças e como prevenir doenças, saindo daquela medicina convencional de só aquele medicamento que é utilizado há muitos e muitos anos e, na verdade, muitas vezes mascaram o sintoma, mas não devolve a saúde para o paciente. E é claro que para você ter saúde, você precisa ter escolhas, né? Você precisa fazer escolhas saudáveis, você precisa fazer alguma coisa, porque às vezes você chega lá no médico cheio de problemas, me dá um remedinho aqui que eu vou resolver com esse comprimido, mas na verdade é só tapar o sol com a peneira. E é sobre isso que a gente vai falar e muito mais. E vamos começar falando um pouco sobre tireoide. Mas antes de tudo, quero apresentar para vocês o meu convidado, ó, que é muito chique, até mudamos a data da gravação para poder receber o Dr. Eudes Taralo, que é médico aqui nos nossos estúdios. Eu estou muito contente porque nessa nossa conversa prévia já vi que a gente vai se entender, viu, Dr. Eudes? Muito obrigada por estar aqui com a gente nos nossos estúdios. Obrigado, prazer em estar aqui com você hoje. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Perguntem pra gente que a gente vai ter o maior prazer em responder, tá? Pode perguntar de tudo, a gente responde. Exato. E a gente fala pouco, né, doutor Eudes? Quase nada. A gente fala pouco. O doutor Eudes, eu conheci um pouco do trabalho dele nas redes sociais e eu gostei bastante, inclusive, desse tema, que é por onde a gente vai começar, que é sobre saúde da tireoide. E eu vejo que às vezes ela é meio mal interpretada, né? Aquele exemplo clássico, né? Acho que na época que o Ronaldo Fenômeno falou aquilo, né? Nossa, eu engordei, sei lá, 5, 10, 20, 30 quilos porque eu tenho problemas de tireoide. Aí a pergunta, a tireoide consegue causar esse estrago todo sozinha em relação a ganho de peso e saúde metabólica, doutor Eudes? Sim, é verdade. A tireoide, eu até converso com as pessoas, né, que nos procuram tal, ela é um arraso. Ela realmente é devastadora, né? Não estou exagerando. A gente sabe que as pessoas, né, que desenvolvem principalmente um hipotireoidismo, o que elas têm, né? Elas têm muito problema com o peso. Porque o hipotireoidismo ele vai reduzir o metabolismo. Então, ele deixa você mais lenta, né, em memória, nas suas ações. Então, esse metabolismo vai lentificando e você vai ficando, né, cada vez mais devagar. E isso faz, muitas vezes, aumentar o apetite, a célula de gordura vai se comportar de outra maneira, vai subir tua leptina, né? Para quem já dosou alguma vez, a dosagem da leptina vai estar aumentada e você vai ter problemas. E a gente sabe que a maioria das mulheres, infelizmente, né, a incidência da doença da tireoide é maior em mulheres do que em homens. A proporção é mais ou menos 4, 5 para 1. E elas sofrem muito. Estando na menopausa, pior ainda. Porque já se soma com a questão hormonal, mais a tireoide. Então se torna realmente um calvário. E, aproveitando o gancho aqui, o que acontece, né? O tratamento hoje realizado para tireoide, o tratamento convencional, deixa muito a desejar. Muito mesmo. As pessoas não atingem as metas que poderiam atingir. Okay? Até porque, vamos assim, supor uma situação em que os níveis de TSH daquela pessoa tenham subido, ou seja, a tireoide já está começando a ficar lenta, não está produzindo os hormônios na quantidade que deveria. E aí essa pessoa começa a repor o hormônio tireoidiano. Então ela vai lá, toma uma cápsula de T4. Esse hormônio, nós sabemos que ele tem que ser transformado no hormônio ativo perifericamente. Então, até o hormônio que a pessoa toma quando tem hipotireoidismo, ela toma o hormônio em comprimido, mas o organismo tem que metabolizar esse hormônio. E se ele também não estiver saudável, até mesmo o aproveitamento pelo organismo desse medicamento fica restrito. E a pessoa fala, nossa, mas eu estou tomando o meu medicamento, o meu hormônio direitinho, mas parece que meus exames não ficam dentro da normalidade, ou eu fico sem
sempre meio que sintomática, porque a metabolização periférica do hormônio depende também do que a gente faz. Não é tomar o remédio, vamos para a vida, que está tudo resolvido. Tem o nosso empenho também no processo, né, Sim, doutor Eudes? Exatamente. O que você falou é extremamente pertinente, porque a maioria das pessoas que hoje se tratam com problemas de tireoide estão tomando T4, que nada mais é do que a levotiroxina. Né? Para quem conhece ali o Puran, Sintroid, né? As pessoas gostam que a gente fale os nomes, né? Isso. Os mais comuns. Então, o que acontece? Se você não converte o T4, que é a levotiroxina, no T3, que é o hormônio ativo, o que vai acontecer? Você vai meio que represar, né, o T4. E o que é comum acontecer? A pessoa foi descoberta com hipotireoidismo. Que tem fases, né? A gente vai da fase 1 até a fase 5 no hipotireoidismo. Às vezes, no estágio 1, 2, o médico não consegue fazer o diagnóstico. Você tem que pesquisar a fundo, né? Olhar o subclínico, que é uma condição que às vezes não está ali tão evidente, muito profissional fala, vamos esperar, né? Vamos dar um tempo, né? Vamos esperar piorar, né? Vamos esperar piorar. Vamos esperar ferrar tudo, né? Para aí a gente poder fazer alguma coisa. Totalmente errado. E aí o que acontece? A pessoa começa a tomar o T4, ela melhora. Ela tomou a levo, melhorou. Só que os estudos mostram que essa pessoa, a médio para longo prazo, ela vai engordar. Por quê? Porque existe a resistência, né, a essa conversão. Se você não tratou a dieta, você não tomou o suplemento correto que vai fazer a conversão do hormônio, não vai rolar. E aí, canseira, cai cabelo, engorda. Intestino preso. Olha, é um calvário. Eu tenho pena dessas pessoas. Tanto é que o trabalho começou por causa disso. Né? De ver essas pessoas, o sofrimento que elas têm. E é muito comum, né? É muito comum. É muito e, comum. infelizmente, vem aumentando muito. A Covid, infelizmente, né, ela lançou essa parte imunológica em muita gente que desenvolveram doença que não tinha na tireoide. Pois infelizmente. O Covid, né, a gente está descobrindo, né, os rastros muita coisa que agora, ele o está rastro deixando, que ele né? tá deixando. Exato. Inclusive, a tireoide é uma glândula que ela é muito exigente do ponto de vista nutricional. Né? Então, e eu vejo também como isso é negligenciado pelo próprio médico quando vai fazer uma solicitação de exames de sangue para o paciente. Não dosam zinco, magnésio, selênio, B12, metais pesados. Processo inflamatório. Às vezes o paciente chega lá com um leucograma todo alterado, uma ferritina 850, 400, que não é raro. Então, é frequente. O nível de monócitos altíssimo. Então, a gente vê aqueles sinais de inflamação no organismo, aquela inflamação crônica de baixo grau, porque o estilo de vida não é bom. E aí, não, você vai ficar bem. Tome só esse remédio aqui, esse Sintroid, o Tirox, e não precisa mais fazer nada. E aí, é comum, principalmente mulheres, doutor Eudes, chegarem no consultório e falarem, Daniele, eu tomo o meu hormônio da tireoide, o meu TSH, o meu exame de sangue está normal, mas eu nunca mais fui a mesma. Eu tenho hipotireoidismo para sempre. Ela se sente uma pessoa com hipotireoidismo para sempre, mesmo com o nível de TSH dentro da referência do laboratório. Né? E aí, a tireoide, aquela parte da tireoide que ainda continua funcionando, eu sinto que ela vai sendo bombardeada cada vez mais, e aí a dependência de tomar o hormônio externo fica cada vez maior, porque ninguém pensa, né? Vamos nutrir a tireoide, porque passa batido, tudo é remédio hoje em dia, né? É uma pena, né? Porque você ouve isso todo dia. A gente ouve isso todo santo dia na rede social, na clínica, em todo lugar. E é o que eu falo para você, né? A solução está lá. Né? Não fui eu que criei a solução. Né? Os cientistas, o mundo está fazendo diferente. Então, assim, se a pessoa tem um anticorpo tiroidiano estourado, né? Para quem não sabe, o anti-TPO e anti-tiroglobulina está estourado, a maioria dos profissionais vão falar, isso aí não vai melhorar. Esse anti-TPO de 1.300 que você tem, não vai melhorar. Tá? Não é verdade. A gente sabe, né, que se você faz um tratamento nutricional adequado,
né? Você vai trabalhar com os alergênicos, os alimentos inflamatórios, você vai fazer modulação intestinal, né? Você chega lá e começa a dar os nutrientes que a tireoide gosta para funcionar, né? Ela precisa daquilo, né? A mesma coisa, eu vejo muita gente, olha, comprei um creme, né? Vai lá, compra um creme de R$ 550, ok? Olha, esse creme vai deixar minha pele maravilhosa, tá? E passa. Se ela tem hipotireoidismo, o que vai acontecer? Ela tem, geralmente, a mucina. A mucina é aquilo que deixa você com o rosto inchado, que deixa aquela face, né, totalmente deformada, né, nas pessoas que estão ali há longo tempo na luta. Então, o creme de R$ 500, ele vai ajudar um pouco? Ajuda, né? Nada em vão. Porém, se você não vai lá, né, você não desinflama internamente, você não baixa a ferritina, o PCR, a homocisteína, que são os marcadores eminentes, né, e você não melhora a flora intestinal, o creme vai realmente ser pífio, né? Ele não vai rolar. Só o prejuízo, né? Podia estar gastando com um ácido lipóico. Eu iria no supermercado, eu tomaria um lipóico, um selenometionina, né? Uma coisa mais legal. Isso, com certeza. Olha, com certeza. Tem muita coisa que está mais barata e tem mais eficácia, viu? E não é caro. Muita gente me pergunta, é caro tratar tireoide? Não. Se você trata com o que tem que ser feito, se torna barato porque você ganha em saúde. O simples funciona. Sim. Para tireoide, o simples funciona, com certeza, né? Funciona. E uma coisa que eu vejo também, doutor Eudes, é assim, o iodo, a gente sabe que é extremamente importante para o funcionamento tireoidiano, mas eu vejo muitas pessoas usando iodo de um jeito meio bagunçado, assim. Até mesmo, às vezes, tem autoprescrição. Eu vi que iodo é bom para tireoide, eu tô engordando, eu tô me sentindo cansada, minha tireoide está com problema. E a pessoa, às vezes, começa a usar iodo porque viu a amiga, viu a prima, usa o Lugol, usa umas gotas lá que eu não sei nem, a dosagem não é nem individualizada. Então, assim, qual é o problema também? A gente sabe que a tireoide precisa de iodo, mas é necessário que um médico faça o acompanhamento e, se for o caso, faça uma prescrição assertiva, né? Não pode sair tomando iodo, quanto mais iodo, melhor, porque o tiro pode sair pelo culatra. pé, né? Exatamente. Exatamente, excelente pergunta. A questão do iodo hoje ela é extremamente polêmica. Se você pegar um médico convencional, que não é um médico, né, da área que tem essa outra visão, como você mesmo falou, o que vai acontecer? Ele abomina iodo. Agora, se a gente voltar na história, o que a gente vai ver? Como é que os médicos antigos tratavam tireoide? O doutor, o que descobriu o hipotireoidismo de Hashimoto, um japonês, tá? Como é que ele tratava a tireoide? Ok? Ele dava iodo, algas, para os pacientes, e ele dava tireoide dessecada de animais para os pacientes. Porque você não tinha levotiroxina, sim. Não existia. E aí como é que você tratava a criatura? Né? Você tinha que dar alguma coisa. Então hoje a gente tem o Armor Thyroid, o Nature Thyroid, tem disponível no Brasil. A gente tem T2 hoje para tratar tireoide. Tem no Brasil. A gente consegue prescrever o T2 para as pessoas. Não é só T3. A gente já está mais além. Né? E o iodo, o que acontece? Você vai pegar aquela pessoa, né? E geralmente o que acontece comigo? Chega lá, a pessoa fala para mim, doutor, olha, eu tô tomando as gotinhas de Lugol. Porque eu vi o famosão ali no YouTube, né? Que tá falando para todo mundo tomar Lugol, porque protege disso, protege daquilo, e todo mundo que tem tireoide tem que tomar. É um cuidado muito grande que você tem que ter. Porque se você tem iodo demais, o que vai acontecer? O seu anticorpo piora. Porque pode ter uma reação. E aí, ao invés da conversão melhorar, ela piora. Você não consegue mais converter. Porque se você está com iodo demais, o selênio tem problema. Você vai ter problema com o zinco. Né? Então, tudo isso tem que ser balanceado. O que a gente faz para ser prático aqui para as pessoas? Você dosa o iodo na urina. É o método mais fácil, qualquer laboratório faz. E aí você vai ver quanto vem do iodo. Se a pessoa tiver abaixo de 310, hoje, pelos estudos, né, que falam do assunto, se ela estiver abaixo de 310, ela pode suplementar iodo. Precisa ser a gotinha de Lugol? Não.
Você pode usar alimentar, você pode usar uma alga, você pode usar um iodoral, um iodotrate, você tem várias coisas para usar. Agora, a dica que eu dou é muito cuidado, porque uma pequena dose de iodo, ela já é suficiente para fazer a conversão. Então, muita gente está tomando, chega mal, você vai dosar na urina, vem 3.000, deveria ser 300, vem 3.000, né? Então, aquele iodo está piorando as pessoas. Então, não vamos entrar nessa onda, né? Ah, é bom para todo mundo, ok? Que nem a famosa injeção hoje para emagrecer, que é bom para todo mundo. A gente sabe que não é. Né? E dá problema, aconteceu recentemente. Exatamente. Okay? Principalmente com a autoprescrição, né? São coisas Autoprescrição, acessíveis. Exatamente. Parece que é uma coisa enraizada no brasileiro, né? Esse negócio do vou na farmácia e tomo tal coisa, minha vizinha tomou, dá aqui uma caixa para mim. Né? A gente tem que tomar cuidado. Né? E tanto suplemento maravilhoso, tanta terapia maravilhosa que a gente está esperando entrar aqui no Brasil, não entra e as coisas são liberadas de um jeito, né? Quando eu falo de T2, quando eu falo de Armor Thyroid, né? Você vai nos Estados Unidos, isso é prática, né? Dentro desse hall de medicina que a gente está falando. Né? Então, ainda tem lá os catedráticos tal, que vão acreditar numa única verdade. Ok? Mas hoje, você fala de T3, por exemplo, vamos colocar o T4 com o T3. Né? Nossa, parece que você está falando, né? Só pode o T4. Um pecado, né? Você tem que se punir ali, né? Vamos aqui, pecadora. Vamos pecador, né? Ajoelha no milho. É mais ou menos assim, né? Não, infelizmente, enfim, é a nossa realidade. O que a gente faz é cuidar do paciente da gente da melhor forma possível e dar um passinho de cada vez, né? E seguindo. Bom, uma das coisas que a gente hoje, enfim, muita gente já sabe, é bem comentado, é a interação, a relação dos hormônios tireoidianos com o cérebro, né? O cérebro, ele tá aqui na calota craniana, mas os hormônios atuam nele, inclusive reposição hormonal hoje está associada com redução de depressão e melhora de função cognitiva e mais um monte de coisa. Mas as pessoas com hipotireoidismo, existe uma associação do hipotireoidismo com depressão, né, doutor Eudes? E assim como existem muitas outras coisas hoje que estão associadas à depressão. O organismo inflamado, o estresse crônico, a má nutrição cerebral, como é que o cérebro vai produzir neurotransmissores, como é que ele vai ter energia para funcionar se você não come direito, né? E aí, assim, o meu trabalho é muito voltado para a neuronutrição e hoje cérebro, o que ele é, né? Vai no médico, o médico, às vezes, percebe ali sintomas de um transtorno de ansiedade, uma insônia, uma depressão, e a pessoa vai lá e pronto, toma um remédio, um inibidor de captação de serotonina, um benzodiazepínico, um Venvance, enfim, alguma coisa para poder tratar aquele sintoma. Mas, para mim, na minha forma de ver, um cérebro, uma pessoa que tem depressão, uma pessoa que tem ansiedade ou alguma alteração em neurotransmissão, para mim, a depressão, elas são sintomas daquela alteração bioquímica que está acontecendo no cérebro, que muitas vezes tem um perfil genético, é claro, mas o nosso estilo de vida, ele deixa o cérebro muito exposto a muita coisa, né? Mas hoje, nessa nova visão que a gente tem, nesse mundo que está se abrindo em relação a como tratar o cérebro, né? Para mim, o mundo que se abriu foi com nutrição, suplementação, mas e a medicina? Tirando esses medicamentos convencionais, enfim, que a gente consome absurdo e nem por isso a gente é um país com cérebro saudável, né? O que a medicina vislumbra aí de outras possibilidades de tratamento para trazer um pouco mais de equilíbrio para o cérebro? Isso que você falou é perfeito. Então, assim, cada vez mais a gente tem percebido, né, que o caminho não é esse, né, de você estar ali deprimido, um transtorno de ansiedade ou, vamos dizer, uma patologia psicossomática, ok? A gente está cada vez mais direcionado a não prescrever isso. Então, assim, a pessoa vai lá, eu tive uma tentativa de suicídio, foi uma coisa séria, grave. As substâncias são boas. A gente não tem aqui que desmerecer quando elas bem indicadas. Mas, assim, eu me lembro quando a fluoxetina foi lançada, né? Ela foi lançada, eu fui no lançamento da fluoxetina. Olha como eu tô antigo. Eu fui no lançamento da fluoxetina, tá? Que chamava Prozac. Era a chamada pílula da felicidade. Nossa. Menina, nos Estados Unidos, o que teve gente que se suicidou
por causa da euforia que alguns pacientes podem ter tomando o famoso Prozac, você não tem noção. Né? Foram muitos. Lógico que isso não é divulgado na mídia, né? É meio que ali um pouco mais velado. Tá? Mas assim, com o passar do tempo, a gente percebeu o quê? Que precisaria colocar a fluoxetina na caixa d'água das cidades. Porque, poxa, se você está triste, a tristeza é uma coisa do ser humano. É natural do ser humano ter períodos de tristeza. Agora, todo mundo está deprimido? Né? Não é verdade. Se a pessoa está lá inflamada, aquele intestino não está bem, você tem os receptores da serotonina intestinais, né? Você tem ali todo o mecanismo que tem que ser trabalhado. Então, o que você falou é perfeito. Então, se você não se trabalhar na parte nutricional, colocar os suplementos corretos, mudar a tua vida, né? Eu falo, sair da treva e ir para a luz, ok? Às vezes você está com uma vida, né, que, sabe, não leva a nada. Você está com um emprego ruim, você está com um relacionamento ruim, né? Poxa, você tem que fazer alguma coisa, né? Você não pode ficar achando que tudo vai melhorar, de repente, tomando a fluoxetina, né? Estou falando do exemplo da fluoxetina, mas existem muitos outros produtos que se usa. Então, se você não faz essa nutrição legal, você não procura ajustar, tomar o suplemento que você precisa, ok? E você direcionar a tua vida para o bem, não vai rolar. E a coisa mais inovadora que a gente está tendo hoje, aqui no Brasil está começando, são os psicodélicos. O tratamento com a medicina psicodélica, que são os famosos, né, psicodélicos que na minha época, de 1960, por aí, né, foram considerados drogas, né? Infelizmente, aí as pesquisas pararam e elas voltaram nos últimos anos com muita força, graças a Deus. Que bom. E é claro que, principalmente aqui no Brasil, assim como houve, né, quando o canabidiol começou a aparecer, tem aquela barreira, nossa, que absurdo, né? Acha que agora vai ficar todo mundo drogado, maconha não pode. Ninguém tá falando de usar maconha quando fala canabidiol, não é isso? Sim. Assim como quando a gente fala de psicodélicos, não é você usar o LSD, usar ali um cogumelo e vamos na rave, vamos na festa. É uma coisa totalmente dosada, controlada, monitorada e acompanhada, né? Porque à primeira vista impacta, as pessoas já vão, né, ficar assim. Só que aqui no Brasil, acho que a gente tem essa mentalidade mais conservadora e as coisas também têm um pouco mais de burocracia para poder ser usadas. Mas no mundo inteiro, eu acho que já existe essa fagulha da medicina psicodélica, né, doutor Eudes? Exatamente. Para você ter uma ideia, na Suíça, na Holanda, mesmo nos Estados Unidos, já tem pesquisa na fase 3. Né? Acreditamos que agora, em 2024, a terapia psicodélica, provavelmente com LSD, psilocibina, MDMA, que hoje, quem sabe dessas coisas está entendendo o que eu estou falando, né? Vão ser usadas como substâncias terapêuticas. Até tem uma passagem muito interessante que o médico, né, que descobriu o LSD, ele se contaminou pelo LSD no laboratório. E ele é um cara altamente experiente. Ele acabou, sem querer, ali se contaminou com a substância e ele ficou algum tempo ali experimentando aquela sensação e ele percebeu que aquilo foi altamente terapêutico para ele. E aí ele começou a passar para outros médicos que trabalhavam com psiquiatria e começaram a tratar, inclusive, vários clientes que naquela época eram internalizados, né, em hospitais psiquiátricos e começaram a ter grandes resultados. Quando veio o governo Nixon nos Estados Unidos, ele proibiu as drogas, né, porque ele achava que aquilo ia mudar a consciência do país. Então foi um grande erro, né, porque os estudos deviam ter continuado. Então, e o Brasil, como sempre, né, vai seguir essa linha. Então ele segue ali atrás disso e proibiu. Então, hoje no Brasil, a gente tem uma restrição muito grande a essas terapias. Você veja a luta dessas mães, que imagine você ter seu filho ali convulsionando todo dia e você não poder fazer nada a não ser dar remédios que dopam a criança. Né? Elas foram lá, fizeram associação, né? Por isso que elas conseguiram trazer o canabidiol para o Brasil. Fizeram uma associação de mães, constituíram, começaram a produzir o remédio, né, através dessa via. A justiça autorizou.
E aí depois veio, né, o produto pela via habitual. Né? Mas ainda tem preconceito. Quando você prescreve, as pessoas falam, ai, mas eu vou tomar isso não vicia. Né? É isso, a gente tem isso por falta de conhecimento. A mesma coisa vai acontecer quando estourar isso nos Estados Unidos a partir do ano que vem, né, 2024, deve vir com força, vai vir para cá também, vai chegar a informação aqui. Mas vai acontecer a mesma coisa com o canabidiol, tá? Não há dúvida, pode ter certeza. Né? Uma pena. Pois é demorado o processo, né? Enquanto isso, nós ficamos dependendo de benzodiazepínicos, de antidepressivo, inibidor de recaptação disso, daquilo. Isso. Medicamentos para dormir, hipnóticos e para mim, mascaram. São medicamentos que muitas vezes são necessários, mas eu sou totalmente contra pensar que é só isso que a gente tem como recurso, porque não é. E eu faço, doutor Eudes, uma pós-graduação em psiquiatria. Na turma sou eu de nutricionista e mais 22 psiquiatras. Eu sou infiltrada lá, eles não sabem. Se alguém de você é meu colega, você não sabe que eu tô lá porque eu fico quieta. Então não sabe que eu sou nutricionista. Sei. E, inclusive é uma pós-graduação onde eu dou aula lá, em outras turmas, mas na turma da medicina eu sou infiltrada. Tá. E daí eu achei muito interessante uma coisa que o professor falou na aula passada. Ele falou, o problema é que o brasileiro, o mundo, achou que nós temos a obrigação de ser feliz o tempo inteiro. A gente tem que estar sorrindo, bem-humorado, com energia, disposição e fazer, vamos para frente, coach da mente. E você é pobre porque você pensa pobre. É uma pressão muito grande em cima da gente. E ele falou, a gente não nasceu para ser feliz. A gente nasceu para a gente reproduzir. Então, o cérebro é primitivo. Então, tinha dia que tinha que estar triste para ficar na caverna, para o leão não comer você. Tinha dia que tinha que ficar triste para você poder sobreviver. Então, ele começa a trazer essas coisas e realmente tem uma certa fisiologia por trás de por que a gente está se sentindo ansioso. É aquela questão de defesa, de sobrevivência. Por que nós estamos deprimidos? Então, já existe uma certa adaptação do cérebro ao mundo nesse sintoma e a gente vem para um mundo que danifica o cérebro ainda mais, além daquilo que ele já foi meio que preparado para a gente sobreviver. Então, a gente vem com uma carga de estresse 50 vezes maior. E aí não tem cérebro que aguente. Eu, sem brincadeira, acho que 90% dos pacientes que eu atendo, pelo menos no início do tratamento, eles usam algum medicamento. Sempre 90%. E são pessoas que eu falo, mas assim tão cedo? Mas só por causa disso? E eu me pergunto, onde é que a gente vai parar? Né? Onde é que a gente vai parar? Num país em que você começa uma terapia de reposição hormonal e fala, não pode. Você entrou na menopausa, você não tem fogacho, não precisa fazer reposição hormonal. Para quê? Vamos fazer 6 meses, se passar o fogacho, você tira. O hormônio não é só para menopausa. Pelo menos é a visão que eu tenho. Não é só para tratar um sintoma. Então, um país em que olha para as coisas que são fisiológicas de um jeito mais tão atravessado e olha para medicamento como se fosse, a salvação. Eu fico preocupada com os números que a gente vê de pacientes de todas as idades usando esses medicamentos, né? E aí tem que ter alguma outra coisa tem que ser feita. Eu sou a pessoa mais indignada que tem. Eu também sou um outro indignado, porque assim, né? Se você vê essa questão da felicidade, na verdade, a felicidade, ela não vai estar o tempo todo presente, é verdade. Né? Você vai ter momento de tristeza, sim, de frustração, é necessário para você crescer, senão você não chega a lugar nenhum. Agora, infelizmente, a gente está num país onde a gente tem uma medicina que ela está passando por um paradigma. Você tem, de um lado, médicos que pensam exatamente como a maneira como a gente está falando aqui, que até são um pouco criticados por essa conduta de prescrever hormônios, de dar suplementos, tentar mudar padrões alimentares com intolerâncias, intestino, tudo isso. E, de um outro lado, né, eu sou formado há 39 anos, eu sou da geração que a medicina, você não tinha a tecnologia que você tem hoje. Então, a gente tinha meio que arte para fazer alguns diagnósticos, porque você não tinha ressonância como tem hoje. Né? Então, você tinha que examinar, botar a mão, ver, raciocinar e usar o que tinha. Ok? Agora, a indústria farmacêutica ela tem um grande interesse que você venda determinados produtos. Quando eu estava na faculdade, você meio que é criado, né, com uma consciência para dar um remédio. E as pessoas acham que tomando uma
pílula mágica, elas vão emagrecer, ela vai ser feliz, como eu estava falando da fluoxetina. Tá? Isso não é verdade. Então, assim, o celular, ele deixou a gente ansioso, né? O WhatsApp deixou você ansiosa. Você quer resposta na hora quando você passa um zap para alguém, ok? A rede social é muita informação ao mesmo tempo, né? As pessoas estão ouvindo a gente aqui, de repente vai ouvir outro, né? Então você tá com aquele cérebro, né, o tempo todo ligado em alguma coisa e você não para pensar em você, para pensar nas suas coisas, que estratégia que você vai tomar. Então as pessoas estão muito plugadas, demais. Eu vejo a geração, né, o sobrinho da gente, né, a gente vê ali essas pessoas mais jovens, né, estão o tempo todo plugadas. Ok? É no celular, é no videogame, ou estão ali na TV, é no Netflix, né? Então isso gera a não relacionamento social. Então você perde o cara a cara aqui, né? Então você vai num restaurante, dá uma olhada no que acontece. As pessoas estão lá no restaurante, cada um no seu celular. Você vai no aeroporto, cada um no seu celular, ok? Ninguém olha mais para o outro. Né? Mesmo casais, famílias, tá o filho de um lado, a mãe do outro. Então se perdeu isso. As pessoas estão dormindo muito mal. A gente está hoje com influências eletromagnéticas. Eu fui num congresso ano passado, tá? Até para o Brasil veio essas informações, falou da 5G. Ok? Dessa questão da 5G. A influência eletromagnética no ser humano. Foi uma palestra incrível. Ok? Será que realmente o nosso cérebro ele não é influenciado por ondas eletromagnéticas? Você acha que não? Eu acho que sim. Né? Eu concordo com você. Temos como provar, para quem está nos vendo e ouvindo aqui? Não temos ainda. Já está surgindo trabalhos. Mas as ondas eletromagnéticas com certeza modificam padrões. Então você vai dormir com o Wi-Fi do teu lado, o celular do teu lado, um monte de coisa eletromagnética. Poxa, muita gente já está falando sobre isso. Influencia o seu ser, né? Você se torna um ser ansioso, você se torna um ser... não dorme bem, acorda muitas vezes, não aprofunda no sono. Eu acredito muito nessa teoria. Eu acho que a gente vai ter coisas surpreendentes daqui para frente. E cada vez pior. Eu fico nervosa, sabe? O que vai... Eu não durmo com Wi-Fi, Daniela. Eu desligo o Wi-Fi da minha casa à noite. Tá? Tudo bem, é trabalhoso. Tá? Hoje você tem, né? Você pode programar isso na Alexa, em algum lugar assim. Então eu mando desligar tudo. Tá? Então eu desligo o Wi-Fi para não rotear na minha cabeça. Tá? Eu não fico com o celular no mesmo ambiente que eu estou dormindo. Eu coloco para lá. A gente sempre coloca. Okay? É isso, mas tem gente que dorme embaixo do travesseiro. Ok? Ele está roteando tua cabeça. Né? Ai, não, essa influência não. Tal. Lógico, o cara que produz celular nunca vai falar que é ruim. Ok? Agora, tem cientistas estudando sim essa questão. E a gente tem que levar em conta. Muito bem abordado. Né? Tensa, medo. Tenso. Inclusive, doutor Eudes, uma outra coisa que eu vejo, até pela minha vivência em consultório, queixas muito comuns. Fadiga em paciente que, minha tireoide está perfeita, todos os exames tireoidianos estão perfeitos. E eu tenho fadiga, então, muita queixa de fadiga que tem a ver com um montão de coisa, inclusive com alteração em níveis de neurotransmissores, inflamação e também dor crônica. Né? Muito diagnóstico de dor crônica das mais diversas formas, inclusive fibromialgia. Então, são problemas que cada vez, não se aparece mais, está brotando da terra fibromialgia, dor crônica e fadiga crônica. A fadiga crônica, quando um paciente chega para mim com fadiga, eu falo, a gente tem alguns pontos que precisam ser tratados nesse paciente. É claro que excluir alterações hormonais, tem que ser feito um check-up bem direitinho com o médico, mas está tudo bem, aqui não perceberam nenhum problema. Primeiro, a fadiga crônica, né? De onde na minha forma de ver, o que pode estar contribuindo para isso? Primeiro, dificuldade do organismo de produzir energia. Então, você tem que consumir um combustível decente para as suas células transformarem em energia. Então, o combustível tem que ser decente. Segundo, dentro das células tem a mitocôndria. As mitocôndrias são as organelas que pegam o alimento e transformam em energia. E ao longo dos anos, a gente vai esculhambando com as coitadas. Então, hoje, as doenças mitocondriais, as disfunções mitocondriais estão associadas com tudo. Tudo. Então,
pouco se fala sobre como eu vou prevenir o dano nas minhas mitocôndrias, como eu vou ajudar o meu organismo, ao longo dos anos, a conseguir continuar a produção de energia. Porque parece que as pessoas chegam com 30, 40 anos, vão ralo abaixo, mas é algo que foi construído nos anos anteriores. Ninguém vai ter uma disfunção mitocondrial porque semana passada viajou para a Disney e comeu 8 hambúrgueres. Então, é algo que é trabalhado, eu digo que é cada dia uma martelada que você dá e você vai, assim, tornando o seu organismo disfuncional. E você quer encontrar um culpado, eu quero encontrar um hormônio alterado, eu quero encontrar uma doença, eu quero encontrar um sei lá o quê. Mas é uma característica que o corpo assumiu porque você não cuidou dele. E não foi de ontem para hoje, né? Então, eu sou aquela pessoa, eu sou apaixonada por cuidar de mitocôndria. E eu sempre vejo mitocôndria como algo a ser preservado e também tratado para poder a bichinha pegar no tranco e dar uma ajudada, né? E hoje, assim, em relação a tratar a mitocôndria, né? A disfunção mitocondrial. O que hoje nós temos de suplementos ou de técnicas de atividade física, sei lá o quê, que hoje são evidentes em trazerem benefícios para a função mitocondrial? Muito legal. A fadiga, o estresse, o dormir mal, acordar cansado, é uma epidemia. Né? Depois da Covid até piorou, porque a gente sabe que tem pessoas que, infelizmente, cursaram, né, com lesões mitocondriais pela própria doença em si, que a gente agora vem conhecendo isso. Né? A gente começou a ter contato. A mitocôndria, ela hoje, eu entendo que é a nossa revolução, né, atual de medicina, né, incluindo a parte genética e tudo isso que está por vir. Mas tratar mitocôndria é manter a vida. Né? Que nem telômero. Né? Para quem não sabe, telômero é aquela pontinha do nosso DNA que é o que nos mantém vivos, né? Que prolonga a nossa vida. Já tem até pessoas empresas que estão produzindo alguns produtos para melhorar os telômeros. Eu já tomo uns aí que eu já na dúvida eu já estou tomando uns. Sim, existe, né? Até isso não é uma coisa nova, né? Se a gente voltar no passado, você pega o famoso ginseng, né? A ashwagandha, né? Que até pessoas morriam porque tomavam o remédio do rei, né? Que prolongava a vida. Tem umas histórias incríveis, né? Sim. Mas assim, a mitocôndria, eu vejo hoje que a gente está numa epidemia de falência mitocondrial. Então, na doença tiroidiana, por exemplo, é iminente a questão da fadiga mitocondrial. E existe uma coisa que vem junto, que é a suprarrenal. Então, hoje, a gente não pode muito usar... aqui no Brasil não é muito aceito o termo fadiga mitocondrial. Aqui a gente não pode muito falar disso, né? Tem que falar disfunção do eixo HPA aqui no Brasil. Mas, fora do Brasil, onde você for, você vai ouvir essa história. Porque a tiroide, ela conversa com a suprarrenal. E ela conversa com o teu pâncreas. Então, se você vem conduzindo mal o seu organismo há muito tempo, você vem tomando lá refrigerante, né? Não é só a culpa do refrigerante, né, gente? É um monte de coisa, né? Então, assim, você vai indo e vai destruindo. Né? E até tem um grande amigo nosso que ele fala assim, né? Você leva muito tempo para destruir o seu corpo, o seu intestino. Você tem que fazer muita força para destruir ele, porque ele é muito potente, ele é muito plástico. Mas o que eu acredito muito é o nosso corpo, ele tem uma plastia. Ele consegue se regenerar, ele consegue mudar. Então, quando você vai lá, você toma uma coenzima Q10, complexo B, astaxantina, você vai tomando algumas coisas devidas, o corpo vai respondendo. Você descansa, você sai, vai dar uma andadinha na praia descalço. Eu pergunto para as pessoas aqui, quantas vezes nessa semana você andou com o pé descalço? Na grama. Quantas vezes você foi... Quem mora na praia, né, é um privilégio, né? A gente que está aqui, não temos praia, areia para a gente andar. Então, vai na grama que vale vai também. na grama que está valendo. Né? Então, são terapias, né, de equilíbrio. É o famoso aterramento. Né? Você faz essa conjunção das energias, né, da terra com o seu corpo. Então, muita gente fala, mas isso é bobagem, né? Vou pôr meu pé lá na água gelada, lá de manhã, na orvalho, né? Terapia milenar. A mitocôndria responde a essas terapias. Sauna, para jogar fora, né, as coisas ruins, né, fazer um detox. O suor é maravilhoso.
né? A urina, né? Você urinar, você suar, você tem mecanismos de eliminação. O intestino funciona legal. Agora, a sua mitocôndria vai agradecer. Porque se você jogou um alimento legal, você suplementou legal, você tá buscando essa plastia corporal e cerebral, ela vai acontecer. Eu trabalhei alguns anos em UTI. Eu fiz 18 anos UTI na minha vida. E o que a gente percebe? Aquelas pessoas que têm traumas cerebrais, né, acidentes com traumas, né, como o cérebro consegue te dar um outro eu, né, uma outra coisa. E isso é a plastia mitocondrial. Ele se rearranja. Então, muita gente fala, intestino, não vai ter jeito, né? Eu estou sempre cansada. Para! Por que você não faz outra coisa? Por que você não vai atrás de mudar isso? Né? Às vezes, mas é difícil. Eu vou levantar de manhã, né? Eu vou ter que tomar lá água com limão, curcumina e, sei lá, pimenta, né? Ai, que horror, é azedo. Né? Então, gente, tem que mudar. Aí você vai lá e toma um copo daquela coisa, né? Que o Iago hoje tomou 5 garrafas já. Inclusive, até me deu uma ideia para fazer uma pergunta para quem está assistindo aqui a nossa gravação. A pergunta é: o que você fez pela sua mitocôndria hoje? Ou ontem, ou semana passada, enfim. Tá fazendo alguma coisa que, pelo menos, deu uma ajudada pra pobre coitada? Porque ela sofre com o que você faz. E depois você tá aí cansado, com enxaqueca, com dor crônica, não tem energia libido lá embaixo, né? Sem energia para nada. Muita gente muita assim. queixa. E pessoas jovens. Jovens, né? E aí, a pergunta é, o que você fez pela sua mitocôndria hoje? Eu vou dizer o que eu fiz para mim hoje, na minha mitocôndria. Eu tomei bastante água, eu comi muitas verduras orgânicas, eu tomo ômega 3, complexo B, eu tomo antioxidantes, astaxantina, eu tomo um monte de coisa, mas também é sacanagem. Eu tomo ácido alfa-lipoico, coenzima Q10. Eu adoro andar descalço, inclusive lá em casa do meu marido fica dizendo que eu tenho o pé fica encardido. Prefiro encardido o pé e as mitocôndrias em dia do que o pé pleno e as mitocôndrias esculhambadas, né? Então, atividade física pelo menos 5 vezes por semana. E aí, só em subir e descer a escada lá em casa, 500 degraus por dia. Então, eu vou fazendo a minha parte. Porque se a gente não faz a nossa parte, depois não adianta reclamar, né? Exato. Não adianta. E também, e virando para cá. E outra coisa, doutor Eudes, é em relação à dor crônica também, né? Eu enxergo muito a dor crônica como um organismo que tem uma inflamação junto com uma alteração na bioquímica de neurotransmissores. Então, o nosso cérebro, ele recebe, enfim, um gatilho, algum insulto externo, e ele recebe uma informação e os neurotransmissores do cérebro, eles modulam, interpretam a dor, aquele gatilho e respondem. Então, quando há alteração nos níveis de neurotransmissores, então falta de serotonina no cérebro, falta de norepinefrina, excesso de glutamato, falta de GABA. Então, essa alteração da bioquímica de neurotransmissão do sistema nervoso periférico e central está muito associada à dor crônica, né? E as pessoas, elas vão o quê? Vou usar um anti-inflamatório, vou utilizar um analgésico, vou utilizar medicamentos para poder modular os sintomas, ou até mesmo, né, a gente sabe que na dor crônica se prescreve antidepressivos, até para aumentar os níveis de neurotransmissores, para melhorar a modulação de dor. E me preocupa isso, porque para mim, a gente devia estar olhando muito para o que é que fez a sua bioquímica de neurotransmissor ficar alterada. Por que a sua serotonina baixou? Por que a norepinefrina baixou? Por que o seu glutamato subiu? E você começou a interpretar a dor de outro jeito e tu se tornou uma pessoa dolorida. Aquela pessoa que até faz uma cirurgia, um pós-operatório, é muito mais dolorido. Enfim, uma lesão, qualquer coisa que seja, ela tem uma percepção de dor muito maior. Então, para mim, eu sempre pergunto, por que a bioquímica do seu cérebro, do seu sistema nervoso foi alterado? Não adianta eu tomar um analgésico e tapar o sol com a peneira, né? Pelo menos dor crônica é desse jeito que eu penso e hoje todo mundo é meio dolorido demais. A dor crônica, ela é realmente outra epidemia mundial, né? E o uso de analgésicos, anti-inflamatórios é campeão. Se eu não me engano, tem até uma estatística de vendas de farmácias que dizem, né, que anti-inflamatórios, remédios para colesterol e o famoso clonazepam, né? Eles são os remédios mais vendidos hoje do mundo e nas farmácias, ok? Porque você vê, as pessoas realmente estão ali no caminho que eu acho errado. A dor crônica, né, o que você acabou de falar, eu vejo um ponto
que, na minha experiência, é fundamental para isso. Chama-se intestino. Então, se você não tomar atitudes, ok? Tudo bem, existem exames, existe uma série de coisas para fazer, para você analisar se você tem uma desbiose intestinal, se você tem um processo ali, mas eu entendo que a inflamação provinda de um intestino que não está modulado, né? Não estou falando que você vai ao banheiro. Ir ao banheiro é o primordial. Mas eu estou falando, você pode ir ao banheiro, porém você pode estar desbiótica. Você pode estar com uma síndrome, né, de superinfecção bacteriana ali. Então, eu entendo que para tratar dor crônica, o intestino é a porta número 1 disso. Você tem que olhar para ele. Você tem que diagnosticar nele e você tem que fazer medidas para que ele consiga gerar menos inflamação no seu corpo. Por que a gente pega uma pessoa, por exemplo, que tem uma lesão de ombro, né? Então, vamos supor que nós dois temos a mesma lesão de ombro. Nós temos lá a lesão do manguito, nós fizemos ressonância e é exatamente a mesma lesão. Por que eu tenho dor e você não tem? Porque eu sou homem e você é mulher? Não, né? A diferença é a forma como você gera inflamação. Então, assim, a mesma lesão numa pessoa que está inflamada, ela vai ter dor, ela está dolorida o corpo inteiro, e a mesma lesão no indivíduo, sei lá, vamos chutar aqui, que ele é vegetariano, ele faz tudo certinho, não que isso seja uma condição né, premente, mas a diferença é essa, é a inflamação. As mulheres, por exemplo, que vão para uma cirurgia plástica, tá? Vão fazer lá uma mama, tratamento de abdômen, tá? Face, ou mesmo vão fazer um procedimento. Qual é a diferença, né, entre esse procedimento dar certo e o procedimento dar errado? Inflamou, os pontos abriram, infeccionou, né? É esse estado inflamatório. Então, assim, se você não corrigir o estado inflamatório desta pessoa antes dela ir para o procedimento, tá? Vai dar ruim. Vai dar errado. Vai investir na coisa errada. A cirurgia não vai ser o... A gente vê muitos profissionais hoje até encaminhando, né, clientes para nutricionistas e médicos dessa linha para tentar melhorar isso antes do procedimento. Então, tratar o processo inflamatório intestinal para você melhorar a dor crônica, né, até pela ação da serotonina ali, que também vai causar efeito analgésico, é fundamental, né, antes de tomar qualquer coisa. Sim. Inclusive, aí a gente tem uma outra coisa que é até a opinião minha, a epidemia dos probióticos, né? O que a pessoa faz? É óbvio que o intestino tem que ficar saudável, é óbvio Vou que... falar uma coisa que as suas colegas não vão gostar. Tá? Talvez eu goste, pode falar. Pode falar, doutor Eudes. Talvez seja até o que eu vou falar igual. Vamos lá. Quer que eu fale primeiro? Pode, então bora lá. Ó, vamos lá. Então, assim, o probiótico, tá? O que acontece, né? Você vê hoje as pessoas prescrevendo o probiótico na hora errada. Ok? Acho que é isso que a gente vai compartilhar. Não combinamos não, hein, pessoal? Não, é porque a gente não combinou, tá? Então, assim, o probiótico prescrito no momento errado. Então, vai lá, vai na sua consulta, né? E sabe o que é? Meu intestino tá meio devagar, eu sinto cólica, uns gases, tal, né? Perfeito, então vamos acertar essa dieta assim, assim, assim. Joia, ok? Porém, o que aconteceu? Toma esse probiótico aqui. Aí, e não sabia nem qual a cepa, ferrou. Não, ferrou. Tá? Lógico que não é todo mundo que tem acesso ao microbioma intestinal, né? A gente tem acesso, eu gosto muito de analisar, né? Pedir lá o exame para a gente olhar a microbiota e a partir dali você fazer uma intervenção. Agora, o passo não é esse. Você dá o probiótico já de cara é você jogar semente no terreno ruim. Então, eu tenho que limpar o terreno, arar o terreno, preparar o terreno, adubar o terreno, para depois eu colocar o probiótico. Aí ele vai nascer a plantinha, a florzinha. Olha como eu tô poeta hoje. Ele é, né, muito botânico. É, botânico, assim, tá? Então, o que acontece? Gente, não dá probiótico já de cara. Pelo amor de Deus, não faz isso. Isso. Tá? Você tá fazendo uma
cagada. Literalmente, É né? uma cagada, literalmente. É. Porque não prescreva o probiótico nesse momento. Você tem que sanear o cliente, né? Você tem que limpar, reparar. Tem os R's lá, que todo mundo já deve ter ouvido falar. O glicocálix, o muco do Isso. intestino, né? Então assim, gente, não dá probiótico. Pelo amor de Deus, não vai na farmácia comprar quem tá ouvindo a gente aqui. E tem aqueles, Tá. né, com 500 milhões de unidades. Você vai para os Estados Unidos, né? Você fica louco, né? Você chega lá no Walmart, compra aquelas porcaria que tem lá, né? Baratinho, né? Tá anunciado 100 bilhões ali, na verdade tem 10, né? Porque o resto morreu tudo. Como é que aguenta? Então, não dá, né? Então, assim, gente, não faz isso. Pelo amor de Deus. Até porque, doutor Eudes, uma coisa que... Quando a pessoa toma probiótico, tá com o intestino todo bagunçado, a alimentação ruim, não adianta. Deu ruim. Né? E aí, assim, imagina você tomando o probiótico, aí na cabeça da pessoa iludida, ela fala, eu tomei o probiótico, não vou fazer mais nada, o probiótico vai resolver a minha vida. Ele chega no intestino, você pensa que os bichinhos vão pegar, grudar ali na mucosa e começar a habitar e a colonizar, proliferar o seu intestino. O primeiro cocô vai tudo embora. Sim, ele não adere, ele não fica. É o cocô mais caro que você faz. Isso. Tá certo? Você vai lá, paga 500 pau da receita do... Caríssimo. Né? 500 pila, como fala lá no sul. Pila. Né? 500 pila, né? Em Santa Catarina, mais ou menos também. Também, pila. 500 pila. Você paga 500 pila lá do probiótico, você fala, agora vai, né? Só que você chega lá, tomou, é o cocô mais caro da tua vida, tá? Aí eu vou até lembrar de fazer a outra pergunta aqui para quem tá assistindo o vídeo. Quantos pila você jogou no lixo nos últimos meses comprando suplemento ou probiótico, o que quer que seja, sem orientação, e depois descobriu, putz, eu tô tomando um negócio lá, nada a ver. Quantos pila? Olha o prejuízo. Podia estar investindo em outra coisa, né? Comida. Exatamente. Uma feira orgânica, né? Não, doutor? Comida. Vai comprar uma fruta vermelha que é caro pra caramba, né? Sei lá, é melhor. Já que queixa que a comida saudável é cara, melhor. Porque dá trabalho, né? É melhor. Eu lá em casa, eu sofro bullying, porque todo sábado de manhã eu saio muito cedinho com as minhas sacolas recicláveis de tecido orgânico pra feira orgânica. A minha são de cânhamo. Olha, eu não sacola cheguei de cânhamo. Não que é feita da cheguei fibra da nesse maconha. Sim, sim. Quem sabe eu ainda terei a minha. Mas a minha, por enquanto, é de tecido reciclável. Tá jóia. Então eu vou toda semana na feira orgânica. Aí levo o cachorro e levo o filho que vai andar de patinete na feira. Pra gente virou um passeio. E não gastei com probiótico de jeito errado. Eu acho que isso que você falou é muito legal. Me lembra a minha filha, quando ela era pequena, tá? Quem é de Jundiaí, ou da região aqui, tinha uma região que tinha feira e tinha os orgânicos ali também. Isso é antigo, né, gente? Ou você ia na horta. Eu lembro que soltava minha filha na horta, ela vinha, parecia um porco na lama. Isso, porque ela feliz. rolava, ela puxava as coisas, ela comia, né? Se tinha verme ou não sabia. A vitamina gente tratava, S não interessa. Né? Mas assim, a gente perdeu isso, ok? Quantas vezes você levou teu filho na horta, né? Para ele se parramar por lá, né? Poucas. Botar o pezão na terra, vir todo melado, né? Poucas, né? Vai na feira orgânica, melhor, né? Você está ensinando para ele essa cultura alimentar. Se você não senta na mesa com o teu filho, como é que acontece hoje as pessoas, né? Ai, vem comer. Aí ele está no computador, ele está lá jogando. Ai, mãe, só falta mais um pouquinho. Eu tô aqui ganhando não sei o que lá. Aí a família não senta mais à mesa. Ela não olha para a comida. Ok? Você vê as pessoas comendo em pé, comendo na pia, né? Comendo na frente da televisão, assim, parecendo um zumbi, né? Não olha para a comida, não mastiga. O grande problema, né? Acho que você há de convir comigo, as pessoas não mastigam. Aí vem refluxo, desbiose. Isso. Eu falo muito para as pessoas, o estômago não tem dente, gente. A boca tem dente, o estômago não tem. Aí você come lá tudo que nem um avestruz, vai tudo aquele monte de coisa ali, o estômago olha, pelo amor de Deus, né? Aí o que ele faz? Joga ácido. Aí você não quer ter refluxo. Aí a pessoa fala, não E é porque eu toma tenho. Aí a pessoa depois. fala porque eu tenho intolerância à lactose. É só isso. Exato. A maioria das pessoas tem a caseína, gente. Aliás, o teste de intolerância à lactose, eu não aprecio isso. Também eu não. acho um teste falho. Ele dá um índice de alto positivo muito grande. É ruim de fazer. Tá? Então, eu não aprecio isso. Vai, tira o leite da criatura e vê o que acontece. Isso. Aí não adianta você ir lá comprar o leitinho zero lactose. Besteira. O que dá a reação é a caseína. Ok? Tira a caseína, a pessoa
se ela tem realmente, né? Sim. Vai ser uma bênção para E às vezes não tem nada. Esse rótulo que Sim. dão para o leite é inflamatório. Depende. Gente, é de cada pessoa. Depende. Até porque vamos entender que os lácteos que a gente... O leite de caixa em pó não é leite, Sim, né? Tô falando da tem vaca. outra coisa. Tô falando de uma coalhada, Tá. de um queijo branco. Tô falando Tá. de um negócio natureba e não do Lógico. industrializado, né? Não é todo mundo que Vocês estão ouvindo a gente aqui, vendo hoje, né? Você já foi lá tomar leite da teta da vaca? Eu já. Já? O que O acontece? Henrique também. O que acontece, Henrique, quando você toma o leite direto da teta da vaca? O que acontece com a tua barriga? Vai tomar agora pra você ver. Você vai ter uma puta diarreia. Nossa, você não vai suportar. Diarreia. Você vai ter diarreia. Sabe por quê? Porque tem aquelas bactérias ali que estão ali, né? Pululando ali, né? De frescas. Ok? Aquilo te fez mal? Não, que seu intestino não está preparado para receber aquilo. Né? Agora, a prática, você também deve observar isso. Todo mundo fala, tira leite e glúten de todo mundo. Né? Não, Ai, pessoal. pavor, eu tenho pavor disso. Não tira de todo mundo. Não é todo mundo que precisa disso. Às vezes você tem que tirar bananas, tem que tirar abóbora, alho, chuchu. cebola, né? Cebola e alho, que é fermentativo pra caramba, né? Então, assim, não é para tirar leite e glúten de todo mundo, né? As pessoas que procuram a gente falam assim, ai, mas então eu vou ter que parar com pãozinho, vou ter que parar com meu cafezinho com leite? Às vezes sim, e às vezes não precisa. Né? Então, essa neura hoje, né, eu acho que essa nova medicina, ela veio com alguns defeitos. O primeiro é o copia e cole para todo mundo. Isso é uma crítica que eu faço aqui, né, até para os meus colegas que são o Ctrl+C, Ctrl+V, né, para quem sabe, né, é sempre a mesma receita para todo mundo. Né? Então não raciocina, você precisa raciocinar, né? O que aquela criatura está precisando, né? Para que você vai dar B12 se ela já está com 700 de B12 no sangue, né? Então vamos raciocinar, vamos dar o que é devido. Nós estamos na epidemia do suplemento, né? E as pessoas estão esquecendo de comer direito. Só comer vai dar a carga que você precisa? Não. Por isso que a gente toma suplemento. Você mesmo falou, eu tomo isso. Mas você toma com uma propriedade, ok? Você não está tomando porque é bonito, ok? A gente estuda, vai atrás, a gente sabe o quanto é difícil, né? Sabe quanto é difícil levantar de manhã, né? E você, eu quero comer um pãozinho francês com manteiga e tomar café com leite, tá certo? Poxa, para mim, se eu fizer isso, acabou meu dia. Né? Porque eu sou intolerante. Eu fiz teste, inclusive genético. Então, não posso com glúten. Realmente. Agora, muita gente, não acontece nada. O Henrique, ele toma o que ele sente? Felicidade. Sim, é o que ele sente. Ele vai comer um pastel na feira, tá certo? Né? Garapa de manhã, não, né? porque eu não deixo mesmo, não. Mas se ele fugir... aquele pastelzinho frito na hora com garapa, né? A sua glicemia acho que vai para 950, né? Com Nossa Senhora. Entendeu? O Iago, ele ficou nervoso porque ele se identificou com essa cardápio. O cardápio da feira, né? Que cá entre nós não é nada ruim também, não, né, pois gente? Todo mundo é filho de Deus, né? Dá para se divertir de vez em quando, sem problema nenhum, lógico, né? Com certeza. Também não vamos ser radical aqui, né? Sim. Tá? Inclusive, depois eu fico com cólica a semana inteira, mas tudo bem. Mas eu fui feliz 10 minutos e 3 dias de tristeza, equilibrou e segue a vida, né? Pior que assim, pra mim é assim mesmo. Mas nós temos mais 3 minutos, doutor Bora. Eudes. E aí, só a última consideração que eu tenho, porque a gente falou aqui de medicamentos que alteram, enfim, metabolismo, fazem interação. Quero ressaltar muito uma coisa que a gente fala demais, é a utilização de estatinas. Né? Primeiro que hoje em dia ninguém pode ter um LDL um pouquinho mais elevado tacando uma estatina, como se um colesterol fosse aterogênico e fosse todo o problema. O nosso organismo precisa de colesterol para um monte de coisa. Então não tem que se olhar para a molécula de colesterol como a fonte do AVC. E aí muitas pessoas, extremamente comum, utilizarem estatina. É outra coisa para mim... É uma epidemia de uso de estatina. E esse medicamento, além de, para mim, muitas vezes não ser necessário, é usado de um jeito exacerbado, diminui a nossa produção endógena de coenzima Q10. E a coenzima Q10 e a mitocôndria são assim, best friends. Você vai lascando com a mitocôndria com o passar dos anos. Aí lá na frente, eu tomo estatina há 10 anos. Aí a pessoa começa a ter fadiga, começa a ter alteração glicêmica, começa a ter vários sintomas por disfunção mitocondrial. Mas o colesterol tá 90, tá tudo certo.
Gente, por favor, né? Estatina não é Olha, esse é um tema altamente polêmico, né? E assim, a medicina tradicional, ela ainda tem um pé firmado nisso. As diretrizes amarradas, a diretriz amarrada e não se olha para nada. Então, o que acontece? Olha uma situação. Você pega um indivíduo de 50, 60 anos, tá certo? Executivo, obeso, barrigudo, chega em casa à tarde, toma uma cerveja toda tarde, não faz um exercício, é estressado. Aí ele vai fazer o seu check-up lá no hospital em São Paulo, famoso, que todos os políticos vão lá, né? Que a empresa paga para ele. Aí ele vai lá, feliz da vida, faz o check-up, olha, teu colesterol tá alto, né? A sua glicemia tá alterada, a sua homocisteína tá tal. Nem fazem isso, né? Que no check-up não pede isso aí, a homocisteína, tá bom? coitada, fica esquecida. Ninguém pede. Mas o colesterol tá lá 224, tá? Aí ele sai com a receita de estatina, tá? Feliz da vida, porque ele fez o exame numa outra vez e deu 180, ok? Mas ele continua obeso, continua bebendo a cerveja à tarde, não faz nenhum exercício, continua estressado. Esse indivíduo está melhor? Não, né, gente? Ele está com o número melhor. E essa colesterofobia, né, ela tem acabado muito no mundo inteiro, tá? Porque o colesterol é necessário para a produção de hormônio, né? Aí não, pasmem, né? Ele começa a ter distúrbio de ereção. Por quê? Porque ele parou de produzir hormônio. A testosterona dele pode ser afetada pela não tramitação dos hormônios. Não estou falando aqui que o cara que tem uma cirurgia cardíaca, que teve infarto, que está com as artérias entupidas, não tenha que ser tratado. Entendam bem, ok? Agora, você tratar um indivíduo que não mudou nada na vida dele, tá? Ele estava com 220, mas o HDL estava lá 49, ok? E você simplesmente deu estatina e não fez mais nada, tá? Isso não é uma conduta condizente. Eu acho que está furada. Gente, eu tenho pacientes que têm LDL 50, 45, Sim, doutor Eudes. Exato. Como que Eles é isso? estão casados ainda? Acho que alguns que estão, mas acho que não tá bom. Alguns se separou já, né? Acho que não tá bom. Separou. Né? Então, eu fico muito preocupada porque é uma conduta que ela não evolui. Ela tá há 350 anos, a mesma coisa. Gente, mesmo porque, né, colesterol não é gordura. Pelo amor de Deus, colesterol é um éster, ele não é uma gordura. Então, 10 a 15% vem da alimentação. O resto é teu metabolismo. Então, esquece esse negócio, você vai comer a gema do ovo e vai estourar o seu colesterol. Isso é uma bobagem, né? Tem gente que ainda tira. Tem gente em 2023. Que ainda tira. Em 2023 você vê aquela orientaçãozinha impressa que o cara tira da gaveta, dá para o cliente e fala assim, olha, essa dietinha que você vai seguir, joga aquilo no lixo. Desculpa, né? Lógico, você não vai comer 50 ovos, tá bom? Nem cabe não ali, dá. né? Enjoo total. Mas assim, essa história, é a gema, a pururuca do torresmo, né? Tudo bem, gordura saturada, você que dá uma segurada, mas... Isso, é pró-inflamatória, né? Pró-inflamatória, ela tem seus problemas. Mas comer um torresmo não vai te matar, que meu colesterol vai subir. Aí vai lá com um monte de coisas que tem glicose, frutose, carboidrato. É lógico que vai subir. É igual ficar consumindo excesso de carboidrato. Colesterol e triglicérides. Né? E o ácido úrico. Isso, ácido úrico, triglicérides, homocisteína, ferritina. Aí chega lá, né? E a pessoa vai fazer o check-up, né? E aí toma 10 remédios. Ó, tá vendo? O exame tá bonito. Né? E a barriga nem encosta né? Fica 1 metro de distância. Tá certo? Aí vai um halopurinol, vai um anticoagulante, porque a homocisteína tá alta. Sim. Não vão fazer a correção metabólica, vão colocar alguma coisa para diminuir o risco de você ter uma alteração hematológica. Né? Aspirina. Eu tenho uma paciente, doutor Eudes, que um dia ela até me ligou um sábado. A homocisteína dela estava 62. Uau! Pior até do que a do meu marido, eu conheci ele, a homocisteína dele era 39. Eu falei, eu só vou namorar com você quando ficar abaixo de 10. Baixou, daí deu certo. Mas ele também se empenhou porque viu que valia a pena. Tá. Mas daí ela estava com homocisteína 64. Uau, 60 é grave, né? E ela saiu, pegou o exame e foi pro cardiologista dela. O cardiologista falou, mas por que você está preocupada com isso? Isso não dá em nada. Mas sabe qual é a minha opinião de por que é que a homocisteína é negligenciada?
Porque não tem medicamento que baixa ela. Qual é o remédio da farmácia que você toma e a homocisteína baixa? Não tem nenhum. Não tem? Esquece. Você Não não vai tem comprar a droga do laboratório. Homocisteína, você não vai comprar. Não de tem. jeito nenhum. Vai dar um anticoagulante para tratar o efeito dela, mas não vai baixá-la. Então, nenhum. aquilo que não tem remédio, a medicina enxerga que não é um problema e fica por isso mesmo. E ela infartou. Sim, o que você quis dizer é que não tem remédio pronto, né? Isso, lógico, aquele tradicionalzão. A gente sabe tratar, né? isso, nós Com sabemos certeza. tratar, né? A gente dá trimetilglicina, tetrahidrofolato, B12 se for o caso, B6, colina. e vai indo, né? Então, assim, você tem toda a razão. Né? Então, não existe, né, que nem eu evito pedir colesterol. Tá bom? O que eu peço hoje, só para as pessoas aqui se inteirarem um pouco, né? A gente fica falando, né? E às vezes a pessoa fala, puta, mas o que eu vou fazer, né? O meu médico só pede aquilo ali, né? Então a gente tem que olhar a apolipoproteína do tipo A, do tipo B. Pega o caderninho aí, escreve aí, ó. Você chega lá pro seu médico e fala assim, doutor, ó, eu vi uma... Né? Eu vi uma live, um podcast com 2 loucos lá, e eles falaram para mim assim, ó, eu tenho que pedir para você a polipoproteína A B, a lipoproteína a homocisteína, a LDL oxidada, tá bom? Nossa, o cara vai te botar para fora do consultório. Heresia. Mas assim, heresia. Então, gente, brincadeiras à parte, mas isso é sério. Você tem isso disponível de maneira simples. Qualquer laboratório hoje está habilitado a fazer, né? E a gente tem o famoso inflamograma, que a gente vai ver o quê? Óxido nítrico, TNF-alfa, né? A fosfolipase A2. Então, estou falando grego aqui, né? Mas só para vocês ficarem um pouquinho, assim, esses nomes na cabeça. Se não vierem no exame de sangue, estranhem, né? E você faz se você fizer um inflamograma, por exemplo, e você vier com o inflamograma mapa do inferno, que a gente fala, né? A minha mãe falou para não falar isso, né? Mas okay? A gente libera não, aqui essa hora. Não libera para eu falar esse nome. Mas assim, vem com esse mapa, né, da bênção, como a mamãe fala. Então, o que acontece? Né? Você tem um alto risco. Você falou homocisteína de 60. Se a sua apolipoproteína A está alta, desculpe, está baixa, e a tua apolipoproteína B está alta, a lipoproteína A está alta. Gente, tem que fazer alguma coisa. E logo. Agora, por que o indivíduo que faz um check-up nessa semana infarta na semana seguinte? Foi pedido isso para ele? Não. Geralmente ele está lá com o colesterolzinho e tomando estatina. Então, assim, se você não melhora esses parâmetros, que não são simples de melhorar, né? Melhorar a polipoproteína B, a lipoproteína A, é difícil. Não é tão simples. Né? Você sabe disso, você deve pegar clientes assim, sim. Ok? Se você não melhora isso, você não resolve o problema, tá? O óxido nítrico alto, né? Você não resolve o problema. Você dá lá uma arginina, um crataegos para a pessoa, já dá uma aliviada no óxido nítrico. Aí não sabe porque está hipertensa. Não é verdade? Então, é isso. Fazer hoje uma medicina, fazer uma intervenção nutricional, melhorar a mitocôndria, o cérebro das pessoas, é fazer isso. E eu acredito cada vez mais que funciona porque a gente vê na prática funcionar. Não é verdade? Sim. O que você vê todo dia funcionar? Não é verdade? O cara comendo margarina, aquela... Né, que tem o selinho do ali. Aquela que tem o selinho do coração? Não, né? O coração do inferno, né? Assim, É infartado, não é? Exato. Então, não é, né? Não é verdade? Se tivéssemos tempo... Olha, mas eu acho que nós já temos que marcar outro dia para vir aqui, viu? Vamos lá, a gente porque fala de novo. 78 coisas que não deu tempo de eu falar. A gente precisa arrumar mais fofoqueiros aqui, né? A gente precisa tomar cuidado com o que fala, né? Porque, de repente... Né? Não, mas tem que ter mais fofoqueiros, né? Para falar um pouco a realidade das coisas, né? Sim, a medicina e a nutrição... Como elas são por baixo dos panos, né? Exatamente, que nos rola bastidores. Por baixo. Exatamente. Né? É isso aí. Mas, gente, olha, espero que vocês tenham gostado do podcast de hoje. Não esqueçam de responder as perguntinhas aqui, Valeu, pessoal! As perguntinhas. O que você fez pela sua mitocôndria hoje? Virou para você, pessoal, que eu vi você. Aqui, eu já estou tudo cansado da minha cara, dos meus ouvintes. O que você fez pela sua mitocôndria hoje, ou esse mês? E quantos pila você gastou com suplemento errado que ninguém mandou, você viu na internet e foi lá iludido? As 2 perguntas, tá, gente? E, gente, eu adorei... Doutor Eudes, adorei a nossa conversa. Obrigado.
Enfim, Também gostei muito. Obrigado. né? Eu acho que é um negócio que, enfim, às vezes é difícil levantar essa bandeira de uma medicina mais moderna, de uma nutrição mais moderna, mas a gente tem conseguido. O mundo tem voltado os olhos Graças a Deus devagar, tem mudado. mas está mudado. Tem mudado. E outra, o paciente ele está mudando, porque ele percebe que ele melhorou com a sua abordagem, que foi diferente da que ele está fazendo há 10 anos. Então, eu acho que os pacientes, os resultados, eles falam por si e nos dão força para continuar a fazer o que a gente está fazendo, né? Sem dúvida, com toda certeza. É assim que funciona. E então, gente, espero que vocês tenham gostado. Doutor Eudes, adorei a sua presença aqui. Obrigado. Interajam com a gente, gente. E, enfim, toda semana tem podcast. Também está disponível no Spotify. E é isso. Falamos bem pouquinho, mas o nosso tempo acabou. Obrigada, viu, doutor Eudes, pela presença. Muito Ele bom é tá muito aqui. querido, gente. Muito obrigado. Obrigado para vocês, tá? Um abraço para todos. E obrigado, em Daniel. breve teremos mais outros Com podcasts. certeza. Aguardem. Aguardem, estaremos de volta. Um beijo, tá? viu, gente? Beijão para todos.